nome é Naissa e, para quem não me conhece, eu sou membro da Broadway Church há exatamente quase 3 anos. A gente veio para cá, para o Canadá, em 2017, dia 11 de setembro de 2017. E foi quando tudo começou. Toda a nossa transformação começou. E hoje eu vim dar meu testemunho de, não meu só, mas meu e do meu filho, da minha família, basicamente. E de uma das fases mais difíceis e mais desafiadoras que a gente passou aqui no Canadá. Primeiro eu queria ler uma palavra com vocês que Deus colocou no meu coração há 2 dias atrás e que basicamente resume tudo isso que está acontecendo. A palavra está em Jeremias 18, no versículo 1. Fala: a palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor. Levante-se e desça até a casa do oleiro, e lá você ouvirá as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava trabalhando sobre a roda. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se estragou nas suas mãos, ele tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. E baseado nessa palavra, eu queria comentar algumas coisas com vocês. Bom, para quem não sabe, eu acabei de ter bebê. Yay! O nome dele é Gustavo. E depois vou mostrar a fotinha dele aí. E ele nasceu dia 18 de julho, às 5 horas da manhã, 5 horas e 3 minutos da manhã. O Gustavo, quando a gente decidiu ter o Gustavo, a gente planejou muito ter o Gustavo. E a gente planejou até o dia que a gente ia ter o Gustavo, basicamente. E nós fomos para o Brasil ano passado, depois de 2 anos aqui, 2 anos batalhando muito, 2 anos buscando muitas coisas que a gente veio buscar aqui, qualidade de vida para nossa família, um emprego melhor, várias outras coisas. A gente veio para cá, acho que como todo mundo veio. E a gente voltou no Brasil depois de 2 anos com a sensação de que, nossa, vencemos, estamos prontos para ter o segundo filho, vamos ter o segundo filho. E aí a gente foi no Brasil ano passado, em dezembro, e quando nós voltamos, a gente voltou, foi em novembro, minto, fomos em novembro e quando nós voltamos grávidos. Eu e meu esposo, a gente ficou muito feliz porque a gente queria muito já aumentar a família. E aquela criança veio exatamente como a gente planejou. Só que a sensação não foi essa. Logo quando eu engravidei, eu ouvi a voz do Espírito Santo dizendo que eu estava grávida. Só que a sensação não era boa. A sensação era uma sensação que eu nunca tinha vivido na vida. É uma sensação de peso, uma sensação de uma tristeza muito profunda e uma sensação de algo que eu não me sentia bem. Literalmente eu não me sentia bem. Era algo que eu posso dizer que era como se fosse que a morte estivesse me rondando. Eu não sei se algum de vocês já sentiu isso na vida, mas eu sentia também que quando as minhas orações iam, eu orava e pedia, pelo amor de Deus para que afastasse de mim aquela sensação, ela não ia embora. E a sensação que eu tinha era que as minhas orações ficavam no teto, não passavam. E eu não sei se vocês já tiveram essa sensação um dia na vida, mas é muito ruim, muito ruim. Então logo quando eu engravidei, no dia eu sabia que eu estava grávida porque eu senti no meu coração muito grande uma voz falando de que eu estava grávida. E a minha certeza era tão grande que eu fui na drogaria e comprei o teste de farmácia e junto com o teste de farmácia eu comprei a cartinha para dizer para o meu esposo que a gente estava grávida. Então a certeza era muito grande, mas eu senti um peso muito grande caindo sobre mim.
E a partir daquele momento, eu não entendia nada, eu não sabia o que estava acontecendo, e eu passei 4 meses sentindo esse vazio profundo dentro de mim. E foram acho que foi dos 4 meses que eu já senti, mais 4 ou 5 meses que a gente descobriu a doença com 20 semanas, foram 4 ou 5 meses mais pesados que eu já senti na minha vida. Depois de tudo isso, a gente foi fazer a ultrassom morfológica, que foi quando tudo começou a cair. E eu posso admitir que foi pesado, muito pesado. E a gente foi fazer a morfológica, e a morfológica, a moça falou basicamente, olha, vai procurar teu médico o mais rápido que tu puder, porque tem alguma coisa muito errada com teu bebê. E a única coisa que eu lembro de eu perguntar dela, eu falei, ele tá vivo? E ela não falava nada, ela só falava, vai procurar a tua médica. E aí, num desespero, meu mundo caiu naquele dia, e eu só sabia chorar e eu não entendi o que estava acontecendo. No final, a médica falou assim, ele está vivo, porém ele tem os 4 membros mais curtos. Eu falei, ok, se ele tem os 4 membros mais curtos, tudo bem, não tem problema, tipo, ele está vivo. A gente vai, né, continuar a vida, não tem problema. E aí marcaram uma consulta pra gente na segunda-feira. Isso foi numa quarta-feira. Na segunda-feira a gente estava no BC Women's. E eu não sei de vocês quem foi já no BC Women's, mas os médicos são bem diretos no que está acontecendo. Então eles fizeram uma ultrassom de basicamente 1 hora, 1h15 em mim. E viam e mediam, faziam tudo e não sei o que. E foi a ultrassom mais longa que eu senti, que eu já passei. Porém, foi a ultrassom que eu mais vi o nosso filho. Então, para algumas mães, a conexão, né, da maternidade vem no útero. A conexão vem a partir... você está grávida, nossa, já amo, já sinto ele aqui, e tem toda essa conexão no útero. No meu caso não era assim. Então, como aqui no Canadá, a gente não consegue ver o bebê basicamente até as 20 semanas, e é muito rápido, então muitas das vezes as médicas não mostram pra gente, Deus me deu a oportunidade de ver o Gustavo, de ver o rostinho dele, de ver o narizinho dele, de ver o pezinho dele, de ver tudo dele. E naquela hora eu criei amor por essa criança, pelo meu filho. E eu criei um amor muito grande por ele. E uma vontade de lutar por ele. E naquele dia, no dia que eu criei um amor gigantesco por ele, eu também tive a pior notícia da minha vida. Eu não sei como vocês são, mas eu sou muito... Eu tinha um sonho muito grande. O meu sonho sempre foi ter 4 filhos, ter um casamento lindo, perfeito. E acho que era uma das coisas que eu mais pedia de Deus. Era que eu sempre tive o sonho de ter um casamento com o príncipe encantado. Esse Deus deu. Deus deu o meu sonho, ele realizou o meu sonho de ter um casamento com o meu príncipe encantado. O meu primeiro filho, ele foi uma bênção tão grande na minha vida que eu não pensava que eu merecia esse amor. Mas Deus mandou. Deus foi bom. E quando veio o nosso segundo filho, que a gente estava pretendendo aumentar a família, embora a gente estivesse passando por uns momentos um pouco difíceis no nosso casamento, o plano continuava. O plano continuava de ter 4 filhos,
E eu pensava, nossa, todo esse problema, né, do casamento vai passar. Ou então, se não der certo, separa, né? E aí foi quando a gente descobriu, a gente teve nesse dia que a gente criou o amor pelo Gustavo. Eu criei muito grande o amor pelo Gustavo, uma conexão muito grande. Foi nesse mesmo dia que os médicos chegaram e me deram a notícia. Eles ligaram para mim, porque em tempo de Covid ninguém poderia ficar dentro do hospital. Eles ligaram para mim e mandaram entrar no hospital. O médico, geralmente o médico de genética, não iria falar com a gente por conta do Covid, mas ele decidiu falar porque a situação era muito séria. E na ligação eles já falaram, olha, só para avisar vocês que o quadro não é bom, é muito ruim. E eu tremi muito. E a gente entrou naquela sala. E até hoje eu lembro, eu e meu marido sentado olhando pro médico, e o médico falando pra gente, olha, é o seguinte, o teu filho não vai viver. O teu filho tem uma doença genética, não foi nada que você fez, não foi nada que seu marido fez, simplesmente acontece. E pela minha palavra e tudo o que eu estou falando pra você, você tem autorização de interromper a gravidez. E foi logo depois da gente ter visto o nosso filho, ver o coração dele batendo forte, ver ele todo. E o médico falando, não, vocês podem interromper, porque ele não vai viver. E começou a dar as características. Basicamente, a primeira doença que eles falaram que o Gustavo tinha era eu vou ler esse aqui, porque esse aqui é complicado. Displasia tanatofórica. Displasia tanatofórica. E fala que é uma forma severa de nanismo que afeta de 1 a cada 20 mil ou 50 mil recém-nascidos, ou seja, é muito rara. Que os bebês com essa doença apresentam membros extremamente curtos e dobras da pele extra nos braços e pernas. E depois que ele falou isso, ele falou, olha, teu bebê tem todas essas características e esse é o nome da doença. E como uma boa cristã, e depois de tudo que eu vi do meu filho, eu falo, não, as coisas não são assim. Não é baseado no que você está falando que eu vou fazer alguma coisa com meu filho. Ou então que eu vou matar meu filho. Meu filho está vivo. Meu filho não está morto dentro de mim. E se tem vida, existe uma esperança. E aí começou o nosso processo. O nosso processo do vaso na mão do oleiro. Muita coisa começou a partir daí. A gente foi para os pés de Deus, porque honestamente não tinha o que fazer. Os médicos falaram, olha, não tem jeito, não tem como reverter, não tem tratamento, não tem cura, ele vai morrer. Mas ele não estava morto, ele estava vivo. E a gente foi e a gente pediu uns exames. Eu falei assim, vocês não têm exames para poder comprovar isso, porque é muito sério o que vocês estão falando. E eles tiraram meu líquido amniótico, fizeram amniocentesis, né, que é para testar o DNA do Gustavo. E começaram vários testes. E a gente começou a orar muito e implorar para Deus, para que Deus poupasse a vida do meu filho. Que Deus não tirasse, que Deus curasse. Porque se a gente crê num Deus que cura, que Deus que não é de longe, Ele é de perto, não custava nada eu pedir. Mas para ser muito honesta com vocês, é muito difícil pensar em carregar um filho para no final ele morrer. Não é uma das coisas que mais animadoras que existe na face da Terra. E só de pensar nisso me dava arrepio,
muito arrepio. Eu não sei vocês, mas eu sou o tipo de pessoa que, se eu puder resolver, eu resolvo. Mas nesse caso, não cabia a mim resolver. Era a vida do meu filho. Eu tinha que passar por isso. Eu tinha que continuar. Embora fosse uma dor que eu imaginaria que seria uma dor todos os dias da minha vida. Até o dia que ele nascesse, até o dia que Deus decidisse dar a resposta. Se ele ia viver ou não. E depois desse momento, depois que a gente saiu, eles tiraram meu líquido amniótico, a gente foi pra casa e eu só sabia chorar. Só sabia chorar. Foram 3 dias chorando depois disso. E parece que Deus entrou na jogada. Deus entrou na jogada com uma esperança e uma fé dentro de mim que eu não consigo descrever. Porque eu ficava feliz. Óbvio que durante todo esse processo eu tive dias bons, muito bons. Dias de esperança total. Mas tive dias ruins, muito ruins. Então eu não consegui me levantar da cama de só chorar. E eu chorava aos pés da cruz. E eu falava, Deus, a tua palavra fala isso. A tua palavra fala que tu és um Deus que cura. E qual é o teu plano em relação a tudo isso? O Senhor quer realmente tirar a vida do meu filho ou não? O que está acontecendo? E eu cheguei a um ponto de entregar para Deus. Eu falava, Deus, pode tirar. Se o Senhor quiser, se o Senhor... O Senhor pode tirar. Eu não vou tirar. Mas se o Senhor quiser tirar, o Senhor tira. E Deus me levou num processo de abrir mão. Como eu era uma pessoa... Acaba sendo, né? Eu sou uma pessoa planejada demais. Eu gosto de ter o controle de muitas coisas. Deus me levou num processo de começar a entregar as coisas para Ele. E meus irmãos e minhas irmãs, eu acho que para mim, entregar filho para Deus é o mais difícil. Entregar meu marido, vamos entregar, não tem problema. Entregar pai, mãe, entregar. Mas para mim, entregar os meus filhos para Deus, como Abraão entregou Isaac e estava disposto a matar Isaac, porque Deus tinha pedido, chegar a esse ponto era uma coisa que só de pensar me dava arrepio. De eu falar, meu Deus, Deus quer que eu entregue isso. E eu acho que era uma parte de mim que eu não confiava muito em Deus, sabe? De que Deus era bom. De que Deus podia. De que Deus tinha o melhor. Eu não tive um pai na minha realidade, meu pai terreno, onde o meu pai foi muito presente na minha vida. Ele trabalhava muito, ele corria muito atrás de dar uma boa vida pra gente e de deixar alguma herança pra gente. E por conta disso, ele não foi muito presente dentro de casa. E a minha relação com meu pai terreno era muito de troca. Muito. Então eu fazia alguma coisa e ele fazia outra. Então eu tinha que primeiro fazer para que ele fizesse. E isso era uma das coisas que me deixava muito confusa, porque eu não tinha essa confiança no meu pai daqui da terra. Então, naturalmente, eu não tinha confiança de entregar tudo na mão de Deus, porque na minha cabeça Deus ia matar. Deus ia tirar. Deus não ia fazer o milagre, porque eu sinto que eu não merecia milagre. Tipo, eu vivi muito errado em uma boa parte da minha vida. Eu entrei para a igreja quando eu tinha 14 anos, eu saí depois, eu me desviei. E quando eu voltei, foi nessa situação. Então, se fosse parar para pensar, tipo, eu mereço? Não, eu não mereço. E a partir do momento que eu comecei a entregar meus filhos,
que foi um processo. Eu digo que foi um processo. E eu comecei a entregar meus filhos e eu tinha que confiar que ele era bom. Às vezes a gente canta e fala, nossa, Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom, mas quando chega nessa hora de realmente botar nossa fé em prática, que ele é bom e a gente entregar, as coisas começam a ficar um pouco mais difíceis. Então eu comecei a entrar nesse processo. Mas Deus começou a se manifestar na nossa vida. Deus me dava em sonho o meu filho normal. Deus dava não só para mim, mas ele confirmava com a minha mãe dentro de casa e confirmava com meu marido também. Então tudo que Deus falava para mim que ele ia fazer, ou então a promessa que ele estava tendo pra gente de que o nosso filho ia viver, ele dava pra mim, dava pro meu marido, dava pra minha mãe, tudo se confirmava e eu falava, meu Deus, foi Deus que falou. Só que é difícil. Só que é difícil porque durante o processo, as notícias que a gente estava tendo, que a gente ia fazer acompanhamento dele no hospital, a gente ia ver em ultrassons, a gente ouvia dos médicos e foi um processo cansativo. Foi um processo de que toda vez que a gente ia no hospital era, olha, não vai, olha, tá tudo quebrado, os ossos dele estão todos quebrados, olha, não vai acontecer. A gente fez o exame de DNA dele, que demorou 7 semanas para poder sair e que deu negativo para aquela doença, primeira doença que eu falei para vocês, mas deu positivo para outra doença. O nome da doença é osteogenesis imperfecta e é como se fosse os ossos de vidro. No Brasil eles chamam de ossos de vidro. Só que o tipo dele era o pior tipo. O tipo dele era o tipo que matava. E o médico ligou pra gente depois de 7 semanas, o mesmo médico que deu a notícia do primeiro diagnóstico, e ele falou, mãe, é o seguinte, os ossos dele estão curtos, estão, mas a gente não percebeu que os ossos dele também estão quebrados. Então, dentro do útero, as costelas dele estavam quebradas, os braços aqui, os ossos, basicamente ele estava todo fraturado. Não eram fraturas grandes, mas todos os ossos estavam fraturados dentro do útero. E os médicos falaram, olha, o pior é porque os ossos deles das costelas estavam fraturados e por conta disso, dentro do teu útero, ele está sobrevivendo porque ele está num ambiente de gravidade, né? Então, ele está vivo por conta disso. Mas a partir do momento que ele sair do teu útero, ele não vai conseguir sobreviver. E também o peitoral dele estava em formato de sino. Ou seja, não teria espaço para os pulmões expandirem quando ele nascesse. E esse tipo de notícia a gente recebeu a gente descobriu com 20 semanas, a gente teve ele com 37, então por 17 semanas foi a mesma notícia. 17 semanas a gente ouviu, não vai dar, vocês têm que se preparar para isso, vocês têm que preparar como é que vai ser, vocês têm que preparar. E os médicos falavam isso, e a enfermeira falava isso, e exame falava isso, todo mundo falava isso. E em contrapartida, Deus falava outra coisa. Deus falava, continua. Deus dava, eu falo que Deus dava maná do céu pra gente, porque todo santo dia Deus me dava uma palavra. Não tinha um dia que passasse que Deus não falasse comigo de alguma maneira. Que Deus não me fizesse ser conhecida dele. Que Deus não me desse uma promessa que estava na palavra dele e que me dava esperança. Eu sei que no começo eu falei que acho que a minha
minha maior pesadelo seria passar por todo esse processo de gravidez, essas 17 semanas tristes. Mas Deus fez. Deus me deu uma alegria, Deus me deu uma paz, Deus me deu uma certeza. Que o médico falava, doía, aquilo dali doía. Mas eu ia para os pés de Deus e falava, Deus, me restaura, me renova. E Ele vinha e me restaurava e me renovava. E eu honestamente achava que, bom, Deus está curando. Deus está curando meu filho. E a gente ia em ultrassom de 32 semanas e os médicos falavam, olha, continua a mesma coisa, continua a mesma coisa. Não, nada mudou. E eu falava, meu Deus, qual é o teu plano? O que o Senhor quer com tudo isso? E eu falava para Deus, eu falei, Deus, eu não quero ter um filho que sofra. Eu não quero que o meu filho venha para esse mundo para sofrer, acho que para qualquer mãe, ver seu filho sofrer e não poder fazer nada é Jesus. Só de pensar, não é fácil. E meu pedido era esse. E meu pedido naquele tempo e agora continua sendo pela cura perfeita do meu filho. Eu sei que às vezes a gente quer de um jeito, mas Deus faz do outro. E eu não posso abrir minha boca para dizer que Deus não foi bom, porque Deus foi bom. Teve uma situação durante a minha gravidez que eu tinha um berço do Gustavo. E esse bercinho do Gustavo, ele ficava do lado da minha cama. Porque eu olhava para esse berço e eu falava, Deus, é aqui que eu vou colocar meu filho. O filho que o Senhor está me dando a esperança de crer que o Senhor vai curar, que o Senhor vai trazer, que ele vai vir. Eu vou colocar dentro desse berço. Não era um berço caro, mas era um berço que tinha muito significado para mim. E eu tinha esse berço. E chegou um tempo durante a minha gravidez que uma mãezinha estava precisando de um berço que eu tinha. E Deus falou muito forte no meu coração que eu tinha que dar esse berço. E eu não entendi. Por que Deus estava falando que Ele ia curar meu filho se agora Ele está mandando me desfazer das coisas do meu filho? Mas muitas das vezes a gente acha que é isso, depois a gente entende que, na verdade, esse berço estava dentro do meu coração e estava impedindo alguma coisa do que Deus queria fazer comigo, porque, para ser muito honesta, eu queria meu filho curado e só o meu filho curado. Eu não queria que Deus mexesse em mais nada, Deus não precisava mexer em mais nada. Eu entreguei meus filhos, eu estava no processo de entrega dos meus filhos, porque entregar filho não é uma coisa tão fácil assim. E eu estava no processo de entrega dos meus filhos para o Senhor e confiar que Ele ia conseguir fazer, que Ele ia fazer tudo direitinho, que Ele ia fazer ou igual ou melhor do que eu faria. E aí chegou o momento que eu precisei doar esse berço. E eu acho que foi o dia que doeu muito, porque eu precisava doar o berço do meu filho, do filho que todo mundo estava falando que não ia vir, que foi tão planejado e que não ia vir, e que Deus estava falando que para eu me desfazer de algumas coisas dele, do berço dele. E quando eu doei o berço do meu filho, eu falava, Deus, eu não estou entendendo, mas eu sei que tu tens um plano para isso. E eu doei o berço do meu filho no mesmo dia que Deus mandou. E eu chorava. Acho que eu senti isso quando eu estava no Walmart. E eu sentava no chão do Walmart, eu chorava. E eu falava, meu Deus, Deus vai tirar meu filho, porque Ele está mandando eu dar o berço do meu filho. E aí acabou que eu dei o berço do meu filho abençoou outra criança, mesmo sem ter vindo ainda para essa terra,
só estando dentro da minha barriga, Deus abençoou outra família, outra criança que precisava desse bercinho. E Deus não me deixou ficar sofrendo. No outro dia, Deus me preencheu como eu nunca tinha sido preenchida por Ele. Porque eu abri mão do berço, Deus entrou. Entrou de uma maneira que eu posso dizer para vocês que eu verdadeiramente ali entreguei. Eu entreguei meu filho na mão dele. E eu fui tão cheia, tão cheia, tão cheia da presença dele, de que a minha vontade era não estar aqui. Era ir para o céu direto. E às vezes hoje, depois de toda essa experiência, eu falar isso... Ele tá chorando. Hoje, depois de toda essa experiência, eu falar isso, ainda é meio... Eu falava, meu Deus, o que estava acontecendo comigo naquela época? Mas a minha vontade era de morrer. Não morrer pra morrer. Mas eu queria me encontrar com o dono de quem estava me dando toda aquela presença. Porque a presença de Deus era tão real, era tão abundante, era tão maravilhosa, que eu não queria mais ficar nessa terra. Eu queria ir direto para essa glória que Ele estava me dando. Mas Ele não deixou, né? Ele me encheu tanto. E eu continuei no meu processo. Eu falava, bom, vamos continuar. Eu continuei e os dias foram passando e as palavras durante todo o processo também, Deus sempre foi muito presente. E aí, Deus tem um jeitinho especial de conversar comigo e Ele sempre confirmava através do meu filho, do Guilherme. E teve uma noite que eu estava dormindo, depois que aconteceu esse episódio do berço, eu estava dormindo e eu acordei do nada, 4h58 da manhã, até hoje eu lembro. E eu senti a minha barriga pequena, muito pequena. E eu falava, e aquela voz, a mesma voz que me falava que eu estava grávida, a mesma voz que... Era a mesma voz, eu reconhecia a voz. E ela falava, eu tirei o teu filho. E eu estava tão cheia da presença de Deus que a minha resposta foi, tudo bem. O Senhor tirou, o Senhor deu, o Senhor tira. Não tem problema. Agora o Senhor me confirma se é isso mesmo, porque eu vou precisar acordar meu esposo pra gente ir no hospital, pra tirar ele. E eu falei, eu vou esperar um sinal do Senhor. Se for mesmo isso, não tem problema, a gente vai no hospital, o Senhor é Deus. Quem sou eu para poder discutir alguma coisa com o Senhor? E nesse dia, não demorou muito e eu fiquei parada esperando ele se mexer. E ele começava a se mexer, e ele começou pequenininho, foi crescendo. O chute foi começando a crescer e eu não entendia. E aí a mesma voz veio e falou para mim, eu tirei, mas eu devolvi. E na mesma hora o meu filho entrou no quarto. E ele ficou do meu lado e como se estivesse ali me consolando. E eu acho que foi exatamente no horário que o Gustavo nasceu. Porque foi 4h58 e que Deus me acordou e quando foi mais 5 e alguma coisa, o chute voltou. E o meu filho estava ali me consolando, como se ele soubesse o que estava acontecendo. E no outro dia, meu filho chega para mim e fala, mamãe, ontem eu não vi o Gustavo, mas hoje eu tô vendo o Gustavo. Então você já pode ir no médico
porque agora eu tô vendo o Gustavo. E foi muito engraçado isso, porque foi uma confirmação atrás de confirmação, que Deus, ele não se deixa ser desentendido. Ele é muito claro quando ele quer falar. E não resta dúvida. E foi isso. E depois de todo esse tempo, quando chegou na 37ª semana, a minha bolsa estourou. A gente correu pro hospital e eu falava, meu Deus, é agora. É agora. E agora que a gente vai ver o milagre de Deus acontecendo. E foi, assim foi. Eu passei 8 horas em trabalho de parto. Eu não dilatei nada. Gustavo estava sentado, esperando a hora. E a gente chegou no hospital 8h30 da noite. E a gente era o próximo na lista já para poder, né, ter a nossa cirurgia, né, ter a C-section, a cesárea. E a médica falou, não tem problema, daqui a pouco 10h30 a gente chega aqui pra tirar ele, tá tudo bem, vai dar tudo certo. Eu falei, tá bom. E eu senti a paz do Senhor naquele hospital. Todo mundo que estava ali não era as pessoas, mas era o Senhor que estava lá. E a única coisa que a gente sabia era louvar e agradecer, engrandecer o nome de Deus e esperar. E a certeza que a gente tinha dentro daquele hospital era uma certeza de vida e não de morte. E que todo mundo, até o horário que tiraram o Gustavo, falava pra mim que não ia rolar. E eu falava, tá bom. E ficava ali quietinha na minha. E a gente estava louvando e a única coisa que a gente ouviu foi que he's out, que ele já tinha saído, e a gente ouviu o choro dele. E o choro dele de uma criança normal. Ele estava respirando normal, ele estava com os movimentos normais, ele estava coradinho, ele estava com todos os índices de uma criança normal. E a gente viu a glória de Deus ali. Porque os médicos nunca tocaram no Gustavo. A gente, antes das nossas consultas de rotina para os médicos, a gente falava para os médicos, eu falava, né, porque eu falava, olha, se meu filho tiver que vir, normal, ele vai vir. E as médicas falavam assim, você tá doida? Como é que, daquele jeitinho, né, educado canadense, você tá doida? Como é que seu filho nessa condição, você ainda quer que seu filho venha normal? Eu falava assim, porque é Deus que tá mandando. Se ele quiser vir normal, ele vai vir normal. Mas se ele tiver que vir cesárea, ele vai vir. Então eu não quero tratamento especial. Porque Deus não vai precisar da minha ajuda. Deus não precisa da minha ajuda para nada. Se meu filho tiver que viver, ele vai viver. E foi muito intenso a nossa experiência. A gente passou 8 horas esperando, como eu disse, a gente passou 8 horas esperando a cesariana acontecer, porque na hora começou a chegar a cesariana atrás de cesariana e a gente foi ficando pro final da fila, Então, o que era para ser 2 horas de espera pra gente, para me preparar pra cesariana, passou para 8 horas de espera. Mas Deus foi bom. Em todas as coisas, Deus foi bom. E chegou a hora que eu tive ele. E ele veio normal. Normal que eu digo, ele não precisou de ajuda de ninguém. Ele veio normal. Os médicos olharam para ele, enrolaram ele num paninho e deram pra gente. Nenhum médico nunca fez nem teste do pezinho nele. Nunca ele nunca foi medicado para nada. Ele nunca
a gente estava com morfina e Tilenol separado para ele, prescrito para ele, para que ele tomasse. E ele nunca precisou disso. Gustavo nunca chorou de dor de que ele estava sofrendo porque os ossos dele estavam quebrados. Gustavo nunca precisou de ajuda de aparelho respiratório. Gustavo nunca precisou de ajuda dos médicos para nada. E esse foi o nosso maior milagre. O milagre da vida que Deus deu para o Gustavo. E Gustavo mama no meu peito, normal. Ele tem todas as características da doença. Embora todas as coisas, ele tem todas as características da doença. E como eu não entendia muita coisa no processo e um dia eu entendi, eu creio que vai ser assim também. Gustavo veio do jeito que ele veio porque Deus quis que ele viesse do jeito que ele viesse. E do jeito que ele veio. E ele tem os sinais da doença. Então, ele é pequenininho. Ele não tem os ossos fracos. Nunca quebrou nenhum osso. Mas ele é pequenininho. Ele tem... A cabecinha dele é mais molinha do que o normal. Mas ele nunca chorou de dor. O nome da doença é ossos de vidro. Então, naturalmente, ele iria chorar de muita dor. Mas Deus fez um milagre. E Deus curou ele dessa doença. Eu creio nisso. E agora, como Deus mandou ele do jeito que ele está agora, eu sei que Deus tem um plano. E como o vaso nas mãos do oleiro, eu creio que é assim que eu estou agora. Eu, como mãe, eu quero que meu filho seja saudável, perfeito, porque todo mundo quer isso. Mas Deus, como eu entreguei para ele o filho, tanto esse quanto o outro e quantos que vierem, é ele que decide. É Deus que decide quando. Eu sei que Deus tem uma promessa. E ele vai cumprir a promessa dele. E Isaías 53 diz, certamente, Isaías 53, 4, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou para si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas feridas fomos sarados. Eu creio na cura do meu filho. Eu sei que ele está curado. Porque meu filho nunca quebrou um osso. E ele tinha a forma mais severa da doença. E é mais visual. Mas eu creio que é um tratamento que Deus está fazendo comigo e com a minha família. E nos ensinando a confiar mais nele. Nos ensinando a confiar muito nele. E eu acho que o versículo da Bíblia hoje que eu quero deixar foi um versículo que ele me deu ontem. Que fala assim, é Isaías 38, 19 e 20. E é isso que eu vou fazer. E estou fazendo. Os vivos, somente os vivos, esses te louvam. Como hoje estou fazendo. Os pais darão a conhecer aos filhos a tua fidelidade. O Senhor veio salvar-me. Por isso, tangendo os instrumentos de corda, nós o louvaremos todos os dias da nossa vida, na casa do Senhor. Esse é o meu versículo final de hoje. Para dizer que eu vou continuar louvando a Deus. Porque assim como o vaso na mão do oleiro, ele tem um propósito. O vaso tem um propósito.
E o vaso é feito como é feito pelas mãos do oleiro para que se alcance um objetivo, para que seja cheio, para que tenha a presença de Deus. E nós precisamos nos submeter a isso. Nós somos barro. E nós precisamos do oleiro para nos fazer vaso. A gente é barro. E se a gente quiser ter a presença dele, que a gente quiser ter a glória dele, a gente precisa ser transformado em vaso. E essa é a minha transformação. E eu tô no processo dela. Mas vai chegar a hora que o Senhor vai me encher. Porque eu ainda tô no processo. Mas eu já recebi um milagre.